que inclusive nós anunciamos, né, durante os outros cultos, cujo tema será simplesmente humanos, aqueles aos quais Deus se revela. A ideia basicamente é mostrar que Deus se revela a pessoas mais simples e mais humanas possíveis. E nós vamos tentar compreender o porquê disso durante esses domingos que nós iremos apresentar essas mensagens. A primeira coisa que nós devemos pensar é por que Deus se manifesta mais para pessoas que são mais humanas ou mais simples. Primeiro a gente tem que entender o que é um desumano. Uma pessoa desumana é alguém que perdeu completamente a sua humanidade. A humanidade o que é? A humanidade é, nós fomos criados com um princípio, com um propósito, com um porquê. E com o decorrer do tempo, o pecado foi tirando de nós esse princípio, esse propósito, esse porquê. E nós meio que nos tornamos animalescos. O ser humano é o que tem a capacidade de amar, é o que tem a capacidade de sentir, de raciocinar, é o que tem a capacidade de criar. E o pecado, ele faz com que essas nossas capacidades retrocedam. Nós acabamos perdendo a capacidade de amar, nós acabamos perdendo a capacidade de sentir, nós acabamos perdendo a capacidade de criar para o bem comum e criamos somente para o bem próprio. Enfim, nós perdemos todas as funções as quais Deus nos presenteou e nos criou para que nos fizesse assim seres humanos completos. E aí é o que nós chamamos de uma pessoa desumana. Quando você vê uma pessoa cometendo um crime hediondo, quando você vê uma pessoa cometendo um crime contra uma criança, por exemplo, um abuso sexual contra uma criança de 5 anos, o que é que você diz? Uma pessoa dessa é desumana. Quando você vê as atrocidades de Hitler, você vê naqueles documentários antigos, o que é que você diz? Este homem era desumano. A desumanização ou a desumanidade é o indivíduo que perdeu toda a essência pela qual ele foi criado. E aí ele se tornou não mais a imagem de Deus, mas um ser animalesco. E aí este é a grande dificuldade de Deus se manifestar. Porque para Deus se manifestar a alguém, este alguém tem que, no mínimo, ter um pouco de sensibilidade para senti-lo. Um ser humano entende outro ser humano. Você já entendeu quando o seu cachorro late, se ele fizer algum movimento lá, mas se ele só latir, você nunca vai entender o que ele está dizendo. Porque ele é um animal e você é um ser humano. Deus precisa então que nós nos humanizemos para que nós possamos assim compreendê-lo. Então o que ele fez? Ele se tornou homem, humano. Deus se fez humano para alcançar os que se desumanizaram. Deus se fez gente para alcançar a gente, para que essas pessoas pudessem compreendê-lo melhor. E Jesus mesmo disse isso. Quando ele veio ao mundo, ele disse em Lucas capítulo 10, versículo 21, ele disse: Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque tu não revelaste os teus mistérios aos grandes, mas aos pequeninos. Tu não revelaste os teus mistérios aos sábios deste mundo, aos entendidos deste mundo. Tu revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Jesus certa vez comparou essa coisa do pequenino com uma criança. Se nós pararmos para pensar numa criança, nós vamos ver que a criança ela é plena de sentimento. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Tudo que a criança sente, ela diz. Se ela te ama, ela vai dizer que te ama. E se ela tem raiva de você, ela vai dizer que tem raiva de você. A criança é plena de humanidade. Com o passar do tempo, como todos nós, ela vai se desumanizando. Mas a criança, em sua essência, é plena de humanidade. Ela é exatamente criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso o Senhor disse: delas é o reino de Deus. Porque elas são simples, sinceras e cheias de sentimento. A criança chora se você tirar alguma coisa dela. E nós, quando nos desumanizamos, dizemos até assim: eu não choro por nada. Mesmo quando temos uma angústia lá dentro, uma vontade louca de soltar um berro de criança. Mas agora nós não podemos, porque somos maduros ou menos humanos.
E aí Jesus disse: Pai, eu te louvo, porque o Senhor se revelou a esses pequeninos, essas pessoas que têm sentimento. Por isso Jesus dizia, quando falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem é que tinha ouvidos para ouvir e ouvia? E quem é que tinha ouvidos para ouvir e não ouvia? Quem tinha ouvidos para ouvir e ouvia, eram aqueles simples, necessitados e carentes de compreensão da própria vida. Diga aí, Senhor, diga, Jesus, diga, o que é a minha vida? Eu não sei. E aí, nessa angústia de saber o que era a vida, eles tinham ouvidos para ouvir. E tudo que Jesus falava, eles absorviam e traziam para si. Porque eles estavam carentes de existência. O desumano não. O desumano, ele já se humanizou de maneira separada de Deus. Então ele não precisa ouvir quem ele é, porque ele mesmo já se definiu quem ele é. Eu sei o que eu sou. Eu sou o que eu quiser ser. Então pronto, fim de papo. Eu não preciso que ninguém defina quem eu sou. Mas aqueles que tinham ouvidos para ouvir, como Jesus dizia, eram aqueles que diziam: Mestre, diz para nós, quem somos nós? Quanto mais desumanos, mais distantes de uma percepção de Deus. Quanto mais humanos, mais próximos do Deus que se humanizou. Jesus era todo sentimento, gente. Toda emoção. Capaz de chorar por uma pessoa que ele vai ressuscitar depois de 5 minutos. E que ele sabia que ia ressuscitar, que é o caso de Lázaro. Mas ele chora. Sentimento. Humanidade. Gente. E aí é por isso que quando a gente olha para Jesus, a gente diz assim: isso aí é ser humano. Pascal disse uma coisa muito interessante num livrinho dele chamado Pensamentos. Diz assim ele: conhecer a Deus sem conhecer a miséria humana gera orgulho. Conhecer a miséria humana sem conhecer a Deus gera desespero. Conhecer Jesus Cristo, ele diz, é a via média, pois nele nós encontramos tanto Deus como a nossa miséria. Ou seja, Jesus é o nosso espelho de humanidade. Jesus mostra para nós se nós somos o que deveríamos ser ou se perdemos completamente a essência do que deveríamos ser. Eu considero então uma pessoa na Bíblia que vai nos ajudar bastante nessa nossa compreensão de se encontrar com Jesus e ver nele o que nós deveríamos ser e nós não somos, que é o apóstolo Pedro. Eu considero o apóstolo Pedro aquele que mais ilustra a nossa fragilidade diante de Deus, diante de um Deus que ele conheceu. Não tem ninguém que ilustre melhor do que ele. Porque, veja bem, certa vez Jesus disse a ele: Pedro, eu te darei as chaves dos céus. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Mateus 16, 19. Aí na cultura católica, né, as pessoas pensam que Pedro fica lá na porta do céu com a chave na mão. Não é assim? Muito bem. Quando Jesus disse isso para ele, Jesus estava apenas dizendo assim: Pedro, eu te dou as chaves do céu, eu te dou as chaves de entrada do céu, por causa de algo que você acabou de falar. E o que Pedro tinha acabado de falar era, Jesus perguntou: o que dizem as pessoas que eu sou? E Pedro disse, os discípulos disseram: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. E aí Pedro tomou a frente e disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: Pedro, que declaração de fé, que postura maravilhosa. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha que sou eu, vamos edificar a minha igreja, e eu vou te dar as chaves do céu, Pedro. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. O que ele está dizendo é o seguinte: quem fizer essa declaração, abre as portas do céu para qualquer um. Qualquer um de nós aqui, se fizer essa declaração, abre as portas do céu para qualquer um. Se você sair por aí dizendo: sabe quem é Jesus? Ele é o Filho do Deus vivo. Pronto, você está ajudando a abrir a porta do céu para alguém entrar. Mas esse mesmo Pedro que fez essa declaração, um pouquinho depois, gente, não é muito tempo depois, são 3 ou 4 versículos depois,
Jesus diz: eu vou ser entregue nas mãos dos meus inimigos, serei açoitado, torturado, etc. Aí Pedro vai dizer: Senhor, isso nunca acontecerá contigo. E sabe o que Jesus diz para ele? O homem que acabou de fazer uma declaração de fé maravilhosa. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque tu não sabes das coisas de Deus, só dos homens. Não parece com a gente? Quantas vezes nós fazemos uma declaração maravilhosa? Quantas vezes nós dizemos: ah, Deus, tu és maravilhoso? Quantas horas nesse culto você disse isso? Quantos momentos aqui? Ah, Deus, tu és tremendo. Ah, Pai, tu és maravilhoso. E aí, no mínimo pensamento de angústia que nos vem à mente, como foi isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu vou sofrer. Não, isso não, eu não admito. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: vai-te, Satanás, não entende as coisas de Deus. Pedro acabou de declarar quem era Deus, sem entender quem é Deus. Isso acontece com a gente. A gente declara coisas maravilhosas de Deus e, sinceramente, muitas vezes não sabemos nem quem é Deus. Pedro parece mais com a gente. Por isso eu escolhi o personagem Pedro, para a gente ir aprendendo juntos aqui sobre o que é essa nossa humanidade, essa nossa simplicidade diante de Deus. Quais são os nossos desafios diante do Deus vivo? Nele a gente pode identificar várias nuances da vida da gente, sabe, gente? A nossa entrega a Deus fervorosa e a nossa fuga na segunda-feira. Não é não? E Pedro mostra para a gente também aqueles nossos rompantes de confiança, sabe? Eu creio em Deus, eu sei que vai dar certo. E depois também aqueles medos que nos fazem terminar completamente do que a gente tinha acabado de dizer que cria. Pedro mostra para a gente aquelas nossas declarações convictas de fé, sabe? Eu sou filho do Deus vivo. E depois aqueles nossos racionalismos exagerados. Deus pode tudo, ou quase tudo. Pedro é igualzinho a gente. Pedro encarna perfeitamente a nossa real tendência aos fracassos e mostra como Deus lida com os fracassos. O que a relação de Pedro com Jesus vai nos ensinar, meus irmãos, é que Deus costuma nos resgatar onde nós menos gostamos de estar, mas é inevitável estar lá, que é a posição de derrotados. Sabe, há um triunfalismo muito grande nas igrejas hoje em dia. Tudo é vitória, tudo é vitória. Eu acredito que Deus visita os derrotados. Deus visita os derrotados, porque os vitoriosos não precisam de Deus, mas os derrotados necessitam muito. Ele disse isso: eu vim para os doentes, eu vim para me manifestar aos derrotados. E como dizer que nós não somos derrotados, gente? Muitas vezes não somos derrotados no sentido de falarmos da nossa eternidade. Nisso somos mais que vencedores, não há dúvida. Nossa vitória está garantida pela cruz do Calvário. Mas no dia a dia, me conte aí as suas derrotas por causa do pecado. Me conte aí os seus fracassos de santidade. Me conte aí quando você disse: esse aqui eu não retorno mais, eu não faço mais isso aqui, mas de jeito nenhum. Me fez. Me conte aí da sua derrota, que eu lhe conto hoje, nesta noite, da visitação do Deus vivo na sua vida, que se compadece dos derrotados, que reconhece que são derrotados. E é interessante que quem não reconhece suas derrotas não é visitado por Deus. Lembra daquela palavra que Jesus conta do publicano e do fariseu? Que o fariseu orava: Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele olhava para o lado religioso e vitorioso dele. Que você pode olhar para o seu lado vitorioso e religioso. Você pode olhar, por exemplo, e dizer: eu estou na igreja há mais de 10 anos, eu sou um dizimista, eu colaboro com tudo, eu amparo o próximo. Esse é o seu lado vitorioso. Me fala das suas derrotas. Pois o publicano falava das derrotas: Senhor, eu sou um miserável, um pecador. Ele batia no peito e quase não conseguia falar.
E aí o que a palavra de Jesus diz? Quem foi que desceu dali com o coração tranquilo? Foi o derrotado que reconheceu suas derrotas. É disso que eu estou falando. O Evangelho dá-nos a entender que Jesus aproxima-se de quem precisa da aproximação dele. Muito bem. Então vamos falar sobre esse encontro, o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Como é que aconteceu? No Evangelho de João é registrado que isso ocorreu por conta de André, irmão de Pedro. No Evangelho de João, capítulo 1, diz que André conheceu Jesus através de João Batista e foi até Pedro e falou sobre Jesus com ele. Já no Evangelho de Mateus, diz que Jesus encontrou Pedro caminhando, porque Jesus estava caminhando pelas praias da Galileia e de repente viu Pedro e o seu irmão André trabalhando e disse: segue-me. E a gente às vezes pensa assim, a gente lendo o Evangelho e pensa: então foi isso, né? Poxa, que coisa rápida. Pedro é um cara fantástico, Jesus chamou ele e disse: segue-me, ele simplesmente seguiu. Bom, essa foi a visão que o evangelista Mateus tinha da história, foi como contaram para ele. Mas Lucas fez uma pesquisa mais aprofundada, entrevistou pessoas, e aí sabe perfeitamente como foi o encontro de Jesus com Pedro. Por isso eu peço que você abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim então, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, o encontro de Jesus com Pedro. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Oremos. Deus querido, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Amém. Como é que aconteceu então o encontro de Pedro com Jesus? Primeiro foi Jesus que o visitou em uma situação comum do cotidiano. É interessante notar que Pedro não era como seu irmão André. Pedro não estava procurando o Salvador. André estava. André era seguidor de João Batista. Pedro não. Pedro estava trabalhando. Existem pessoas que não buscam, assim como Pedro, nada dessas questões espirituais. Pedro estava trabalhando. Pedro era uma dessas pessoas que não estão longe do templo, sem interesse em ouvir um pregador. Pedro só tem tempo para o seu barco. É de lá que ele busca o sustento. Talvez Pedro fosse daquelas pessoas que acham desperdício abrir mão de algumas horas da sua vida para sentar em um lugar e ouvir alguém falando em esperança, vida eterna, salvação, etc, etc, etc. Para Pedro, a vida é dura, e a vida é agora. E é o seguinte:
tem que trabalhar pelo sustento. Porque se não trabalhar, não come nem vive. Então, o Deus de Pedro, nesse momento aqui, é o seu trabalho. É de lá que vem o sustento dele. Porém, se ele não vai até Jesus, Jesus vai até ele, né? Por quê? Porque Pedro não sabe que precisa de Jesus, mas Jesus sabe que Pedro precisa dele. A mesma coisa aconteceu comigo e com você também. A gente não sabia que precisava de Jesus, mas Jesus sabia que a gente precisava dele. E aí Jesus vai entrar na vida desse homem. É lógico que Jesus sabe que tem que desconcertar o coração dele, porque ele é um homem, como a gente pode ver aí, no trabalho, pensando no trabalho, vivendo para o trabalho, sem espiritualizar absolutamente nada. Então Jesus vai ter que entrar nessa vida e tentar modificar essa forma desse homem viver. E uma das formas de fazer isso que Jesus faz é que Jesus vai mexer exatamente com a coisa a qual ele se segura na vida, que é o sustento. Pedro passou a noite trabalhando e não pegou nada, nem um peixinho sequer. O negócio foi ruim, péssimo. E eles estão lavando as redes. Jesus vai entrar nisso. Jesus não é contido pelos templos, irmãos. Jesus não está só aqui. Embora ele se manifeste gloriosamente nesse ambiente de adoração, mas ele não está só aqui. A graça de Deus, a glória de Deus inunda o mundo. Deus está se manifestando em todo lugar. Por que isso? Porque Jesus sabe que nós precisamos dele, mais do que nós sabemos que precisamos dele. E Pedro é um desses. Então Jesus vai ao encontro dele. E Jesus faz o quê? Diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, que uma multidão vem em direção a Jesus. Ele está na praia e aquela multidão vai crescendo e ele não sabe mais o que fazer. Então ele vai ver 2 barcos e escolhe um barco para ficar nesse barco. Agora vocês não acham que Jesus escolheu um barco qualquer, não é? Vocês não acham que ele pegou e subiu naquele barco por acaso. É interessante o evangelista dizer que eram 2 barcos, mas ele escolheu de Simão Pedro. Interessante isso, não acham? Jesus pede a Pedro para usar o barco. Posso subir no seu barco, sentar nele, porque a multidão está me empurrando para cá. Então Pedro vai e diz: fique à vontade. Olha, gente, todas as vezes que Jesus pede alguma coisa na Bíblia, no Evangelho, a alguém, é porque na verdade ele quer fazer naquele momento uma bênção para aquele alguém. É só você lembrar, por exemplo, quando ele pede água à samaritana. É porque ele queria abençoar a samaritana. Se ele pede a Pedro: deixa eu ficar no teu barco, vem bênção por aí, não é? Vem bênção por aí. Pedro segue o barco. Eu acredito, não sei, que talvez Pedro tenha pensado assim: que paradoxo, não é o Salvador, não é o Messias, devia ficar flutuando sobre as águas, não precisaria do meu barco. Por que ele não sobe, não se eleva, para que o pessoal possa ouvi-lo melhor? Que negócio estranho esse Jesus que precisa do meu barco. A questão é que Jesus está no barco de Pedro não por causa da multidão, é por causa de Pedro. Vocês acreditam nisso? Amém? Assim como Jesus também foi para a cruz não por causa de Jesus, mas por sua causa. A cruz não era dele, era nossa. A morte não era dele, era nossa. Ele foi para a cruz por nossa causa. Ele aceitou a morte por nossa causa. Do mesmo jeito ele sobe o barco por causa de Pedro. E você pode se perguntar também assim: por que Deus ia querer entrar na minha vida? O que minha vida tem de especial para Deus querer participar da minha vida? Olha, Deus quer participar da sua vida porque Ele quer se manifestar a você e ao mundo através de você. Só por isso. Então, voltando aqui,
Eu sempre digo que Deus não precisa de nada nosso. Nada. Nada. Nosso dinheiro, nosso tempo, nada. Tudo isso que nós colaboramos com Ele é simplesmente pela graça dele. Ele diz: vocês querem participar disso? Isso é maravilhoso. Vocês querem ficar comigo nisso? Aí a gente vai e participa. É por isso que alguns de vocês são dizimistas, ofertantes. É por isso que alguns de vocês participam da igreja ativamente, servindo, porque vocês entendem que é legal participar disso. Mas entendam uma coisa, Deus não precisa de nós. No entanto, Ele quer a gente, quer nos usar. E eu fico impressionado com isso, porque nós todos somos fracos, e Deus escolheu a nós para se manifestar ao mundo. Por que isso? Olha, quando a gente pensa assim, Deus veio em Cristo Jesus em toda fragilidade. Se Ele viesse como Deus mesmo Todo-Poderoso, todo mundo se prostraria de joelhos. Não é isso que a Bíblia diz? No dia do juízo, o que vai acontecer? Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas o Senhor não queria isso, porque o amor, ele precisa de uma resposta amorosa. Então, como Deus nos ama e queria uma resposta amorosa, Ele se rebaixa ao nosso nível, para que nós possamos compreender o amor dEle, e compreendendo este amor, responder amorosamente, e não por medo. Não é por medo, é uma resposta ao amor. Quando você ama, você se rebaixa à categoria do outro, porque você ama. Quando você ama, você briga com os seus filhos deitado no chão, sentado no chão, porque você ama. E você quer entrar dentro do mundo dos seus filhos. Então Jesus fez isso. Ele queria mostrar o seu amor entrando no nosso nível, mas que a gente desse uma resposta amorosa. E aí o que significa isso? Significa que ele ficou fraco para mostrar o seu amor. E para que o seu amor continue se manifestando, é preciso que ele seja fraco. E não tem ninguém mais fraco do que nós. Vocês concordam comigo? Para Deus poder usar para mostrar o seu amor ao mundo. Não tem ninguém mais fraco do que nós. Eu fico pensando assim, às vezes, Deus, isso é loucura, mas é assim que funciona. O apóstolo Paulo disse, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais fraco eu sou, mais Deus está ali, me usando, mostrando ao mundo que Ele está dentro dessa fraqueza, dessa minha debilidade. E aí a gente pensa assim: e essa igreja? E as igrejas? E a fraqueza das igrejas? E as pessoas falhas dentro das igrejas? Por que Deus ainda quer igreja? Porque aí é que está, Deus se manifesta na fraqueza. Tem 2.000 membros em uma igreja, 100 amando e servindo de todo o coração o Senhor. Ele está nos 100, mais do que nos 1.900. E os 100 fazem com que a igreja sobreviva. Deus se manifesta na fraqueza, porque os fracos não se valem de nenhum poder humano, dependem somente do poder de Deus. E Deus quer isso, porque o poder de Deus, sabe qual é? Não é o poder de manipular massas, é o poder de amar. Isso é o poder de Deus. Quando você vê uma pessoa que você disser, fulano é cheio do poder de Deus, sabe o que ele é então? Ele é uma pessoa que ama a todos, amigos e inimigos, que serve, que ampara, que socorre. É uma pessoa plena de amor, porque o poder de Deus está no amor. Aí você dizer, fulano é pleno do poder de Deus. Por quê? Porque ele ora, rapaz, poderosamente, põe as mãos de fogo, não sei o quê. Não, isso aí é outra história. Isso aí manipula a massa. Isso aí é poder humano. Se eu disser para você que essa minha mão que está queimada aqui, isso aqui foi o Espírito Santo que queimou, se você pegar na minha mão você está curado, sabe? Eu estou manipulando as massas, eu estou usando o poder humano. Você tem medo, e você se submete, você se ajoelha, você se prostra. Mas o amor não. O amor, eu vou amar e não vou manipular massas. Olha, eu tenho muito amor, façam o que vocês quiserem com ele. Foi isso que Jesus fez. Foi para a cruz e diz, olha, isso aqui é todo o meu amor, façam o que vocês quiserem com esse amor. Respondam ou não deem a mínima para ele. Você sabe o que Charles de Foucault dizia? Ele dizia o seguinte: não foi por suas palavras, nem por suas obras, nem sequer pelos seus milagres, mas foi pela sua cruz
que Jesus venceu o mundo, o mal e a morte, e demonstrou todo o seu poder. Então a gente pergunta: por que subir no barco? Para Pedro não ficar com medo. Por que não flutuar nas águas? Para Pedro relaxar. Fique tranquilo, Pedro, não vou lhe destruir. Não vim aqui lhe quebrar a cana que já está rachada, não vim aqui apagar a chama que fumega. Não, Pedro, fique tranquilo. Olha, eu preciso até do teu barco. Sem o teu barco eu não consigo falar com o povo. Eu sempre me impressiono com essas coisas que Deus revela através do Evangelho. Deus em Cristo, irmãos, sujeito a tudo e a todos, por amor, para dizer que nos ama. E aí Deus, em seu plano de continuar se revelando, usa quem? Nós, fracos, mas é que Ele quer usar para demonstrar o seu amor. Então Jesus vai entrar na história de Pedro. E aí é interessante porque ele vai entrar no que Pedro mais, como eu falei no início, é sagrado para ele. Aquilo que mantém a vida dele. E aquilo que nos mantém, nós desejamos sempre que esteja sob o nosso controle. Sempre. O que nos mantém, por exemplo? Seja a comida que a gente põe na mesa, seja o que nos dá alegria, seja o que nos supre emocionalmente, que é o nosso relacionamento. A gente quer ter controle sobre tudo isso. Ninguém quer depender de ninguém. Ninguém quer ficar constantemente sobre a tutela do outro. A gente quer ter o controle sobre as coisas. A gente quer ter o controle sobre o pão de cada dia. Por isso a gente trabalha feito um louco e bota o dinheiro no banco. Que é para não ter que orar todo dia. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu já tenho dinheiro no banco. Se eu quiser eu vou lá buscar. Eu tenho cartão de crédito também. Não é assim? A gente quer manter o controle. Dentro dos relacionamentos a gente mantém o controle como? Chama o filho: eu sou teu pai. Que é para o coitado se tremer e dizer: ó, então eu tenho que amar. Chama a mulher e diz: você não está sendo submissa. A mulher chama o marido e diz: você não está me amando, como a Bíblia diz. Usam a Bíblia para manipulação um do outro. Controle. Controle nos relacionamentos. Controle. E aí qual é a nossa maior frustração? É quando a gente percebe que não tem controle sobre essas coisas. É quando mesmo forçando a barra com o filho, de repente o filho demonstra que não te ama. É quando mesmo forçando a barra com a esposa, com o esposo, de repente ele tem demonstrações de que o amor está esfriando. É quando mesmo tendo dinheiro no banco, de repente você vai lá e não tem mais nada, porque acabou. É quando o pão de cada dia você vai ter que orar finalmente: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdeu o controle. Como seres humanos que nós somos, nós lutamos constantemente para conquistar uma forma de independência. A gente não quer Deus, a gente quer ser Deus. Quando Adão e Eva foram tentados lá no paraíso, o que a serpente disse? Ele disse: vocês não comeram do fruto? Ah, é porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a ele. Então o que ele diz? Dependência emocional. Eu vou ser eu em mim mesmo, como Deus é ele e ele nele mesmo. Você não pense que Deus precisa de nós para ser amor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, os três se amam. Ele não precisa da gente. Então, Adão e Eva pensavam: nós queremos ser, sem precisar de mais ninguém. É o pecado aflorando dentro do coração. Qual foi a tentação de Satanás a Jesus em Mateus capítulo 4? Tu és o Filho de Deus? Transforma suas pedras em pães. Sabe o que ele estava dizendo? Tu és o Filho de Deus, né? Então assume a postura de Deus e faz o que tu quiser. E o que Jesus diz? E só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus era Deus, mas era homem. E como homem, devia submissão amorosa ao Pai. Não podia abrir mão disso. Então, quando Jesus entra na vida de Pedro, ele entra para quebrar de uma vez por todas com essa ideia de Pedro de santificação daquilo que ele tanto acha que é a vida dele. É por isso que quando acontecem algumas coisas ruins na vida da gente, a gente sente-se tão frágil no fracasso, porque a gente pensa que tinha o controle. O que aconteceu com Pedro. E sabe o que Jesus disse para Pedro? Pega o barco, leva até um pouquinho mais lá e lança as redes no mar. O que Pedro respondeu? Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada.
que ele quer dizer é: mestre, tudo que tinha que ser feito, nós, como pescadores experientes, fizemos. Não há mais nada a ser feito. O que podia ser feito, eu já fiz. Enquanto nós não conhecemos a Deus, nossas frases são sempre baseadas no eu. Eu já tentei. Eu já fiz. Eu não consegui. Eu não quero mais. Eu não vou fazer. Eu não vou tentar. Eu. Jesus entra na história dele dizendo assim: eu, Jesus, estou mandando. O que Pedro diz? Nós já pescamos a noite toda, mas como o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Nós vamos voltar para lá. Note que o Senhor, irmãos, poderia fazer os peixes pularem dentro do barco. Poderia? Poderia? Amém. Mas ele não quer isso não. Ele quer que Pedro vá para o local da sua frustração. E lá onde ele se frustrou, ele seja transformado. Você sabe o local da sua frustração? Como gente, como ser humano? Jesus diz: volte para a vida. A gente queria insistir, não é? Não faço mais, não quero mais amar, não quero mais isso, não quero mais aquilo. O Senhor diz: volte para a vida. Ah, mas eu não consegui. Não, agora eu estou mandando. Volte para a vida. Volte lá. E assim, Deus quer transformar a vida de Pedro dentro da frustração. E Pedro vai arriscar. Mas eu quero dizer para você que nós arriscamos muitas vezes para não nos restar dúvida nenhuma. A gente diz: ah, tá bom, pois está certo, Senhor, pois eu vou tentar. Não é que a gente esteja cheio de fé. A questão é que a gente está assim: eu vou ver o que vai dar. Tem muita gente frequentando a igreja para ver o que vai dar. Tem gente que não acredita ainda realmente em Cristo Jesus, Deus vivo, manifestando-se poderosamente dia a dia em nossas vidas. Tem gente que está aqui para ver o que vai dar. Talvez Pedro tenha sido um desses, que foi lá, vou ver o que vai dar. Para muitos de nós, a vida ela é tão frustrante que a gente acha até que sabe mais do que Deus, que diz: vá lá e volte a viver. E a gente diz igual Pedro: eu já fui, não deu certo, para lá não volto mais. Mas quem é que entende de vida? É você que tem 30, 40, 50, 80 anos? Não. Quem entende de vida é quem vive desde sempre. É o Deus eterno, que respondeu a Jó quando Jó estava questionando. Ele disse: Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Jó ficou mudo. Ele disse: pois é, pois não questione mais nada, meu filho, porque você não sabe das coisas eternas, só das finitas. Quer ter uma experiência comigo? Volta para a vida. Faz o que eu estou te mandando. Você está disposto a isso? Amém. Sim? Amém. Pedro foi lá, tentar de novo. O que aconteceu? Diz o texto que ele jogou as redes e não conseguiu puxar sozinho. Precisou chamar a ajuda dos outros e eles ficaram pastos. E Pedro cai diante do Senhor de joelhos e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus mostra aqui que é Senhor, irmãos, de todas as coisas, que Ele pode mudar o curso de qualquer história. Qualquer história Ele pode mudar. Não importa o quanto essa história pareça frustrante. Não deu certo, nasci numa família ruim, nasci sem pai, sem mãe, nasci num bairro pobre, nasci sem perspectiva, não importa. Deus pode mudar o curso de qualquer história. Ele diz: volte para a vida e lá você vai ver o que eu posso fazer. Sabe o que aconteceu? Pedro se espantou, se prostrou e se encheu de temor. O que é isso? O homem ainda há pouco estava sendo
que significa conhecer a Deus. É quando você vê o que Deus pode fazer e diz: afasta-te de mim, eu sou pecador. É quando você se prostra e teme o que está perto de você. Deus vivo. E ele tinha toda a razão, Pedro. Ele era um pecador, alguém distante de Deus, distante da vontade de Deus. Ele tinha razão. Mas o processo de manifestação de Deus na vida dele estava só começando. Estava só começando. Pedro se espanta diante do poder. Pedro se prostra reconhecendo as dívidas dele diante de Deus. E Pedro se enche de temor, porque o milagre ainda ia prosseguir. Sabe o que Jesus disse para ele? Não temas, eu te farei pescador de homens. Você está achando maravilhoso ter voltado aqui e pescado peixes? Eu te farei coisas maiores. E a frustração tornou-se um caminho de uma nova esperança para Pedro. Ele passou agora a conviver com a glória manifestada de Deus na vida dele. Deus se manifestou, Pedro se prostrou, reconheceu Deus, e amém. Final feliz? Quase. Embora Jesus Cristo tenha entrado na frustração de Pedro, a coisa não parou aí. Em Mateus capítulo 26, no versículo 33, diz assim: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro disse: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Este é Pedro, igualzinho a nós. Ora, nós vimos a glória de Deus, vamos com ele até a morte, não é? Vamos com ele até a morte. Marcos capítulo 14, versículo 65. E alguns começaram a cuspir em Jesus, e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe socos, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando ali, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do Pedro, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer ao que ali estava: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou a segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirando-se dali, chorou amargamente. Parece com a gente? E agora a frustração é mais intensa. A fé que outrora foi depositada em Cristo simplesmente não era tão forte quanto Pedro imaginava. Se esvaiu diante da chocante visão, do mestre sendo surrado. Porque uma coisa é acreditar em Deus na hora que o poder está diante dos nossos olhos. Outra coisa é acreditar quando Deus está quieto. E você sabe que na caminhada cristã há momentos em que Deus parece estar quieto. E são nesses momentos que a gente diz: talvez eu não conheço, nem sei quem Ele é.
Irmãos, nós assumimos nosso amor por Deus, na maioria das vezes, sem medir consequências. Jesus deixou bem claro para quem desejava segui-lo: Filho do homem não tem que reclinar a cabeça. Mas uma coisa que ele dizia era: qual o exército que vai para a guerra e não conta quantos soldados tem? Qual o homem que vai construir uma torre e não vê se tem material suficiente para terminar? Se Jesus estivesse aqui entre nós, diria: quantos de vocês me amam mesmo? Jesus não pediu nada a Pedro. Jesus só disse: Pedro, você entrega na mão dos pecadores. E Pedro disse: isso não acontecerá contigo. É a questão do controle que eu falei para vocês, entendeu? Pedro queria controlar a situação, mas Jesus diz: não é assim. É do jeito que o Pai quer. Desejamos independência. Esse é o problema. Pedro é tão humano quanto mais. Quer uma independência do sofrimento e das angústias. E Jesus diz que o sofrimento e a angústia faz parte do processo. E ninguém vai passar pelo processo sem sofrimento e angústia. Faz parte do processo. Pedro é tão humano quanto mais. Aí vem João capítulo 21. E eu gostaria que você abrisse para nós concluirmos. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Aqui Jesus havia sido ressuscitado, tá, gente? Ele já estava ressuscitado. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Olha o que Pedro disse: gente, vou pescar. Vou voltar para a minha vidinha de pescaria. Aquilo que Jesus disse que iria cumprir não deu certo. Eu não sou o que ele gostaria que eu fosse. Eu sou só Pedro. Sou Pedro e seu barco. Vou pescar. Diz o texto: e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco. Mas naquela noite, que diz aí, não pegaram nada. Pedro pensou: estou de volta às minhas velhas frustrações. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: o que ele disse? Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Pronto, vamos parar aqui. O mesmo milagre, no mesmo local que Pedro estava, na mesma frustração, Jesus o visita de novo com o mesmo milagre. Por quê? Porque a história não tinha acabado. E é isso que nós precisamos entender. A partir do momento que assumimos uma vida com Deus e com Jesus Cristo, começou uma história. E todas as vezes que nós voltarmos atrás, Ele irá atrás de nós para restaurar a nossa história. Porque Ele assumiu o compromisso de fazer em nós uma nova história. E mesmo que a gente volte para o mesmo lugar de frustração de onde viemos, Ele visitará este lugar de novo e fará tudo de novo, do mesmo jeitinho, para que a lembrança de quem Ele é
e do que Ele representa para nós, volte. E nós saibamos que o que Deus promete, Ele cumpre. Amém. Lá estava, gente, o mesmo milagre, uma fogueira. Lembra da fogueira? Lembra? A fogueira onde Pedro se sentou para se aquecer e esquecer de Jesus. Tem uma fogueira lá também, para ele lembrar disso. A mesma ceia. Lembra da ceia? Jesus lá na ceia, um de vós vai me trair. Tinha ceia. Jesus preparou um café da manhã para eles. Tem o milagre, tem a fogueira, tem a ceia. Jesus está dizendo: Pedro, lembra de tudo isso? Lembra? Na continuação do capítulo, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Essa passagem vai me dar angústia no coração. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes que eu não queria dizer não, nem desistir. Mas o teu amor é tão grande, Senhor. É tão pleno, tão verdadeiro, tão puro. O meu é tão frágil. O meu é tão fraco. O meu é tão humano. E Jesus, como quem diz: não se preocupa, Pedro. Eu tenho amor para te amar o suficiente para que quando o teu amor esfriar ou declinar, o meu amor te sustente. É desse Jesus que eu estou falando nesta noite, que você precisa se encontrar com Ele e começar uma nova história. Vamos orar?